Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Como vocês estão? De novo aqui, mais um episódio. E hoje a visita vem de longe, viu? Veio. Hoje nós temos uma visita que veio de fora, que veio de Brasília aqui para São Paulo, exclusivamente para gravar com a gente. E já já nós vamos fazer os nossos agradecimentos. Mas antes, a gente tem que agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Sim. A Loma Consultoria, o MCM Advogados e a Laf Casa. A Laf Casa, como sempre, quem aí já entrou no Instagram e teve a oportunidade de pedir, sabe o quanto é bom, o quanto é gostoso. Maravilhoso. Então, pessoal, Laf Casa é legal acompanhar, seguir lá no Instagram. O pessoal tá colocando aqui na tela pra gente o nome, como se escreve. Então, fica aí o nosso convite para conhecer essa casa que tem só coisas boas. Hoje nós estamos com o Dr. Marcelo Canites. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Dr. Marcelo, ele é formado em Direito, com especialização em Direito do Trabalho, e é sócio do escritório Amorim Trindade Canites Russomano Advogados. Se apresenta para quem está nos assistindo, conta um pouquinho quem é o Dr. Marcelo. Antes de mais nada, Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado, Imagina. Carlos. É um prazer estar aqui, vindo Prazer de é todo Brasília ou nosso. de qualquer outro lugar. Seria um imenso prazer me deslocar para vir bater esse papo, que eu já sei que é um Bacana. papo extremamente tranquilo, sereno, agradável. Tive a oportunidade de acompanhar e assistir os outros podcasts Uhum. e achei o formato extremamente agradável e delicioso. Que É legal. um prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal, Bacana. que legal. Fazer a autoapresentação não é algo fácil. Não, Não é não. algo fácil. Acho que sou um advogado muito dedicado, acho que sou um sempre estudioso, sempre aprendendo bastante. Eu acho que esse é o que norteia toda a atividade de um bom advogado. Uhum. Não que eu já seja um bom advogado, mas é por isso que eu continuo aqui me esforçando e me esmerando. Sou sócio de 3 caras incríveis, né? Fabrício, Carlos e Fernando. Já há muitos anos nos conhecemos e constituímos uma sociedade em Brasília, voltada a tratar dos temas trabalhistas nas esferas dos tribunais superiores, principalmente TST e Supremo. E para mim uma satisfação enorme poder ladear com esses grandes advogados, com quem aprendo cotidianamente. Já fui professor, já fui e continuo sendo aluno, e toda oportunidade que eu tenho para aprimorar um pouquinho do conhecimento, eu procuro aproveitá-la ao máximo. Isso acho que é o que mais define qualquer pessoa, né? Assim, de você poder entender que você pode aprimorar e deve aprimorar e melhorar aos pouquinhos. Difícil se apresentar. Mas foi muito bom. bem. Bom, antes da gente começar, né, Paty, como a gente sempre conversa, e para entender um pouquinho do Marcelo Canites, você é natural de Brasília, correto? Nasci Ou não? em Brasília. Nascido em Brasília. Uma das Passou- primeiras gerações de brasileiros. é? Ai, que Que interessante. legal. E lá, o amor pelo direito despertou desde jovem. Na verdade, acho que sou o primeiro da família a seguir o rumo do direito, Olha. né? Então, foi algo que surgiu incidentalmente. Eu ainda estava aí naquelas dúvidas próprias do jovem, de que caminho seguir. Cheguei a cogitar algumas outras profissões, mas quando comecei a aprofundar no que seria, aquilo que se trataria no âmbito de uma faculdade, uma universidade, achei que tinha um pouco mais de conexão comigo. A questão da leitura interpretativa, né, o conteúdo, e acima de tudo, a possibilidade que o direito ainda traz, mesmo sendo muito positivado, de algum ambiente criativo, aquilo me atraiu muito. E isso, assim, ao longo dos anos, já vão aí mais de 25 anos como advogado, eu percebi que realmente esse método criativo da advocacia é o que distingue o advogado que apenas aplica a lei do advogado que transforma o ambiente onde ele está inserido a partir da lei. Sim. É necessário que se tenha interpretações. A gente aprende isso fundamentalmente nos bancos das universidades. É talvez a essência
de um aprendizado universitário, de que você entenda, que você obviamente tem aquela interpretação literal, a interpretação mais sistêmica da legislação, mas ainda sempre haverá um espaço para criatividade e aplicação de uma forma diferenciada da legislação a Concordo. cada caso e a cada cliente ou Processo. parceiro ou processo. Então, isso foi o que, de certa forma, me despertou a vontade de aprofundar. E eu estranhei muito o primeiro semestre, porque o primeiro semestre de faculdade me trouxe exatamente isso, mas numa roupagem completamente diferente do que eu tinha imaginado. E muito melhor, né? Filosofia do direito foi algo que me encantou profundamente. E daquele momento em diante, eu que era talvez um estudante de mediano de primeiro e segundo grau, me tornei um bom estudioso, um bom acadêmico, porque passei a realmente enxergar naquilo que eu estava me dedicando algo que eu gostava. Que curioso, né? Porque a maioria das pessoas Justamente. param ali no começo, né? Não tem, acha maçante. Eu mesma fui uma delas que achava super maçante os primeiros 2 anos de faculdade. Curioso ter alguém que se achou logo de cara ali, gostou. Que legal. Muitas pessoas acabam reportando esse começo da faculdade como sendo maçante, né? É, é. O cara já acha que vai chegar, já vai estudar direito penal, direito do trabalho, direito civil, vai ver São os processo. ansiosos, né? É, também, É, né? são os ansiosos, já Mas quer ir direto. e aí é legal, né? Você ter a experiência de quem realmente ali bebeu daquela fonte, também se preparou naquele primeiro. Na época era o primeiro ano, segundo ano, né? Hoje é o primeiro termo, segundo termo, Sim. né? A gente divide por semestre. Mas é interessante essa visão de que isso te apaixonou, trouxe uma paixão ainda maior por algo depois que se tornaria grande, mas foi o primeiro impulso, né? Aquela primeira fagulha, né? Tive bons professores, isso E ajuda isso é bastante. Eles importante. eram, eles, eram professores que instigavam muito o raciocínio, não só jurídico, mas o raciocínio lógico, a origem das questões jurídicas, não só dizer, olha, é assim, assim prevê a lei, mas acima de tudo, algo que contextualizava e falava assim, por que que chegamos até Uhum. isso? Então, Sim. ter bons professores é algo essencial, não só do ponto de vista de conteúdo, mas também do ponto de vista motivacional, né? Essa Uhum. Sim. motivação certamente veio deles. Tem uma característica minha pessoal de insistência, mas eu acho que nesse começo eu nem precisei exercitar muito, porque realmente foi algo que me atraiu imediatamente e foi muito bom. Alguns momentos da faculdade não foram tão belos, algumas matérias não eram tão instigantes para mim, né? Então, Uhum. e assim, de certa forma, já avançando um pouco nisso, até a grande surpresa, talvez, na faculdade foi o encantamento pelo direito do trabalho. Porque até então achei que tivesse uma veia ah, ah, criminalista ou penalista muito forte. Eu também, Cheguei a experimentar já um pouco mais ao fim da faculdade, um período em que fizemos tribunal de júri É, e me saí muito bem, tivemos boas vitórias no tribunal de júri, mas de fato o direito do trabalho trazia alguma coisa de encantamento, diferente. né? Talvez pela falta de orientação familiar jurídica, né? Não ter ninguém abrindo aquilo. E como comecei a trabalhar muito jovem, muito novo, aos 14 anos já trabalhava, eu acho que essa questão das relações de trabalho era uma coisa muito real para mim, né? Meu pai era um bancário, então provavelmente aquele sistema sindical, aquele sistema de Uhum. discussão do capital e trabalho, talvez estivesse ali no meio, até inconscientemente participava dessas conversas na Sim. mesa do jantar, alguma coisa do gênero. Mas acabei até escolhendo, de certa forma, sempre defender empresas e não trabalhadores, mas obviamente me valendo desse conteúdo necessário da relação de trabalho positiva, da relação de trabalho que pode e deve evoluir e que seja boa e profícua para ambas as partes, né? Então, essa dinâmica de você buscar mecanismos para que as relações de trabalho sejam boas é Uhum. que é essencial. E isso eu acho que foi o que me fez trilhar o caminho do direito do trabalho. E um bom professor de direito do trabalho, que é juiz em Brasília até hoje, um excelente juiz,
Que e legal. que eu nem vou citar o nome dele, mas ele sabe muito bem quem é. Quem é? Que Que legal. legal. E sua experiência toda começou em Brasília. A experiência profissional, a princípio, foi em Brasília. Hoje você roda, eu sei que você roda, nós sabemos, você roda o Brasil inteiro, mas atende, né? A gente vai entrar ainda em assuntos específicos como o Porto, né? Sua própria atuação junto ao TST e o STF. Mas ali o começo também, toda a sua vida profissional, você foi em Brasília. Estágio, outras experiências em escritórios de advocacia. Como que era essa? Ou você veio para São Paulo, teve alguma experiência em algum outro lugar? Curioso isso, Carlos, porque assim, quando você pensa no encadeamento de um processo, peguemos o processo do trabalho. Ele começa em primeira instância, vai para o Tribunal Regional do Trabalho e depois ele deságua no TST e, a depender da matéria, Supremo Tribunal Federal. Então é natural que você imagine que a sequência óbvia de formação de um profissional seja audiências, julgamentos no TRT, depois Tribunal Superior e, quem sabe, também o STF. Supremo Tribunal Federal. Eu já no terceiro semestre, na minha época era possível fazer isso, no terceiro semestre eu já entrei para estagiar num escritório de advocacia trabalhista que tinha como principal viés a atuação no Tribunal Superior do Trabalho. Que legal. Tá? Um excelente escritório, sempre que eu tenho oportunidade, rendo homenagens a essa minha grande professora, que é a ministra, hoje ministra a Cristina Peduzzi, era advogada, ela é ministra hoje pelo Quinto Constitucional, excelente advogada, ministra, então, imbatível, de conteúdo jurídico extremamente sólido, muito rica em todos os aspectos, então sempre que eu posso eu rendo essa homenagem. E fui estagiário nesse escritório por quase 3 anos. Primeiro ano como um estagiário mais voltado para aquela parte quase que office boy, leva documento, busca processo, dá entrada e petição, busca andamento de processo. Era um outro cenário, né? Nós não tínhamos processos eletrônicos, não tínhamos internet, então era um mundo analógico Era acima de tudo, né? outra realidade. E ali, já no terceiro semestre, já comecei também a lidar com o direito do trabalho, mas começando às avessas. Ou seja, comecei atuando no Tribunal Superior do Trabalho. E tive que fazer, em dado momento, um caminho inverso, né, para compreender como era toda essa sequência. Mas esse escritório me propiciou fazer esse caminho livremente, né, um primeiro ano ali como um estagiário externo, 2 anos como estagiário interno. Só não permaneci no escritório porque, obviamente, em dado momento precisava ganhar dinheiro, sair de lá e fui ser gerente de banco e coisas que me ajudavam, inclusive, a pagar os custos da universidade, da faculdade. Então, começo ao contrário. Começo atuando no TST. Começo vivendo uma realidade de processo completamente diferente do início de qualquer outro advogado. Sim. Mas isso é uma peculiaridade de Brasília. Brasília tem isso, né? Os tribunais superiores estão todos lá. Então, isso que eu estou descrevendo não é algo só meu. Provavelmente devem ter inúmeros advogados em Brasília que começaram a sua carreira da mesma forma, né? É uma característica da cidade, né? Mas, obviamente, em dado momento, você precisa sair um pouco do TST também, porque o mercado te demanda isso, né? O processo trabalhista no TST é extremamente especializado. Não é uma terceira instância jurisdicional. É um outro momento, é quase que, eu poderia dizer que é quase um outro processo, né? E você, ao identificar e ao teu cliente identificar essa necessidade, ele começa gradativamente a te chamar mais cedo para os processos. Então você deixa de ser um escritório único e exclusivamente contratado para as questões no TST e começa a trabalhar mais cedo nos processos. Com isso vem a ida a São Paulo, a ida a outras capitais do país, até mesmo interior do país. Você acaba tendo um impulsionamento de outras frentes, porque o Tribunal Superior do Trabalho te permite isso. Como você atende o Brasil inteiro, você também atende todos os setores possíveis da economia. Né? Então você atende de porto a setor energético, do agronegócio, a aviação, ou seja, você acaba tendo uma pulverização de atuação que em dado momento isso começa a te trazer para outros cenários mais cedo no processo. A hora que você começa a ser contratado para atuar
ao fim do encaminhamento do processo no Tribunal Regional, por exemplo. Sai o acordo, eles já te convocam para atuar mais cedo para preparar o processo para essa transição de uma segunda instância para uma instância extraordinária, que é o TST, e depois, obviamente, sendo cabível, o Supremo Tribunal Federal. Então, é um processo invertido, sabe, Carlos? Não é um processo comum, sequenciado. A gente começa um pouco de forma... Mas é algo que Brasília propicia. Que é E você diferente. sentiu falta dessa base? Do começo lá, do... Em dado momento, sim. Em dado momento, sim. Mas aí eu acho que vem justamente da necessidade que você tem de buscar. A formação de qualquer profissional, ela é, acima de tudo, muito individual. É você que se talha, né? É um processo de autoconhecimento onde você se constrói, você se transforma cotidianamente. Sim, sim. Ao você ter a percepção da necessidade de adaptação, você tem dois caminhos. Se acomoda ou segue adiante. Essa autolapidação é fundamental para Sim. qualquer profissional. Na advocacia, ainda mais, porque as leis estão em constante mudança, a realidade da criação ou submissão das leis está em constante alteração. Se você não entender e não conseguir compreender que há uma necessidade de ajustar as velas, mudar os rumos e até se aprimorar em determinados fatores, você fica estagnado. Sim, sim. Não que você não possa ser um bom advogado naquele setor, ou naquela área, ou naquela temática específica. Você pode até ser bem sucedido. Mas em dado momento, ao menos ao meu ver, isso em dado momento para de te realizar como profissional. Sim. E aí vem a hora de você se reformular. Esse momento aconteceu comigo. Em dado momento eu senti, olha, ok, estamos preparados aqui para um tribunal superior, mas o que vem antes? Como funciona antes? Exato. Né? É. E aí, obviamente, isso também não foi aos 15 anos, foi aos 5 anos de carreira, onde você tinha, obviamente, a possibilidade de se inserir em outras frentes, né? Então, mas foi um processo muito, muito produtivo para mim, porque trazia já uma visão de primeiro e segundo grau, já com uma formatação de tribunal superior. E isso faz com que você tenha uma visão diferenciada Sim. daquilo que você precisa transportar daqui para cá para fazer essa Pra poder transição de levar, fase sim. do É processo. onde entra a questão da criatividade que você falou no começo, né? Sem criatividade não se faz nada na vida, É. eu acho. Você não pode ser um bom professor replicando uma aula que outro professor deu. Sim. Você não pode ser um bom advogado apenas se baseando naquilo que já foi julgado. Mas, acima de tudo, o nosso mundo, então, é uma mudança constante, cada vez mais rápida. Sim. As relações de trabalho, por exemplo, estão sendo transformadas de forma abissal. O mundo está sendo transformado pela informática, pela mecanização, pela inteligência artificial. Se você não tiver essa visão de que há uma necessidade de adequação e adaptação de tudo, você não só fica para trás, mas você se torna inadequado. Não dá para viver num cenário de 20 anos atrás. Antigamente a gente levava um século para evoluir, que a gente evolui em 5 anos. 5, né? Então esse aprimoramento é fundamental e é essencial. E isso faz com que você precise estar o tempo inteiro se reformulando. Reciclando, né? Esse é um caminho inevitável, senão você realmente estaciona. Tá, e pegando o gancho dessa fala, qual foi, com a questão de digitalização dos processos, da evolução para PJC, PJI, qual que foi o maior impacto que você sentiu em relação ao TST, a questão de tudo que a gente está trazendo, da época que a gente era, igual você falou, entregar lá o memorialzinho, para hoje? Quais foram os maiores impactos? Patrícia, acima de tudo, velocidade das coisas. O que não necessariamente é bom, mas que também não necessariamente é ruim. Traz os seus benefícios e malefícios. A velocidade trouxe, vamos ver primeiro do lado do tribunal, né?
ele trouxe uma dinâmica de fluxo de informação, fluxo de documentos extremamente mais eficiente. A conexão do advogado com o processo, ela se dá de qualquer forma, em qualquer lugar, e de uma forma plena, ou seja, você entra numa página, você se conecta no processo, você enxerga o processo como um todo ali. Sim. Então você não precisa mais, por exemplo, arquivos físicos, você não precisa pedir para que alguém vá buscar a pasta do processo tal dentro de um arquivo gigantesco. Sim. Isso muda a realidade dos escritórios e muda a realidade do tribunal. Para melhor, né? Nesse aspecto, para melhor. Para pior, e aqui não vai uma crítica aos tribunais, é quase que um consequencialismo, é quase inevitável que isso aconteça. À medida que você tem capacidade de julgar mais rápido, os tribunais, os desembargadores, os juízes, os ministros passam a ter metas cada vez mais agudas, cada vez mais difíceis de serem atingidas, com números, ao meu ver, até desumanos de atendimento. O impacto inevitável, como acontece em qualquer coisa disso, quando você cria um mecanismo de velocidade, onde a velocidade é o ponto a ser atingido, ou o número de processos julgados é o ponto a ser atingido, você inevitavelmente tem uma perda de qualidade. Tá? Não estou dizendo que os tribunais julgam mal, mas há uma tendência, a partir do momento que você tem uma necessidade de fluxo maior, que você tem uma equipe de assessores maiores, e essa equipe, obviamente, ela não é uniforme. Então você vai ter dentro dessa equipe alguém que se debruça profundamente sobre um processo, entende as distinções que esse processo traz e vai preparar uma decisão especificamente para aquele processo. Mas você também vai ter o assessor que vai procurar encaixar quadrado no círculo. Aonde Ou seja, já ele vai tem... tentar encaixar aquele processo naquilo que ele já domina, naquele texto que ele já tem escrito, naquela história do copia e cola mais fácil, com pouca adaptação e adequação. E isso traz um comprometimento da prestação jurisdicional. Não só lá. Acontece dentro dos escritórios de advocacia também. Exato. E é um cuidado muito grande que nós procuramos fazer. Por exemplo, aqui dentro do nosso escritório, existirá sempre um sócio envolvido em cada um dos processos. Um sócio proprietário, sócio fundador. Ele, em dado momento, ele vai ter que estar no processo para revisar que o que está saindo das mãos da nossa equipe, do nosso time, atende a um padrão de qualidade específico que a gente exige. Mas isso também acontece dentro dos escritórios de advocacia. Também uma necessidade de você fazer um copia e cola, de aproveitar a tese que já foi desenvolvida por alguém. E aí você começa a observar que a formação está muito mais tendente à velocidade do que à qualidade. Cai o processo criativo. Perde-se a capacidade de interpretação da lei, porque alguém já interpretou, então a interpretação é essa. Não, mas eu não quero essa interpretação. É possível ter outra interpretação, então vamos buscar mecanismos para que essa outra interpretação fique à frente, e não mais aquela que já foi feita. Mas se você não tiver tempo de maturação do profissional, se ele não tiver espaço, aquilo que a gente antigamente chamava de ócio produtivo, ele ainda existe, né? Esse ócio produtivo é o que faz com que você tenha capacidade criativa dentro das relações de um escritório com o seu cliente, dentro do desenvolvimento das teses jurídicas no processo, do relacionamento do escritório ou do advogado com o poder judiciário. Então, essa replicação sistemática em função da velocidade traz inevitavelmente uma perda de qualidade em todos os envolvidos. Poder judiciário, advocacia, parte, que também quer te jogar todo o documento, a documentação da forma mais fácil e menos mastigada possível. Então, essa velocidade atropela o mecanismo criativo. E aí, qual é a solução que a gente tem hoje, Carlos e Patrícia? Buscar uma inteligência artificial. A inteligência artificial vai pegar todo aquele conjunto. Não há uma crítica aqui ao desenvolvimento disso, que eu sei que são tecnologias extremamente importantes e vão transformar o direito como um todo. Mas a gente basear nisso, a gente enfraquece, ao meu ver, o processo criativo humano, que é, sem dúvida, extremamente rico e importante. E mais uma vez, a gente busca um mecanismo de celeridade, de pouca transformação, de pouca adequação. Então,
nesse cenário, Patrícia, aqui para fechar a resposta à tua pergunta, o que eu vejo é assim, uma perda em vários cenários onde a gente acaba não se valendo do melhor que a gente poderia, que é o fluxo de informação, o fluxo de documentos, a facilidade de acesso às coisas. Bastaria que a celeridade estivesse aí. Se você fizer uma conta muito simples de, por exemplo, quanto tempo um processo, você usar todos os prazos possíveis num processo trabalhista, você avaliar quanto tempo este processo fica nas mãos dos advogados e quanto tempo este processo fica na mão do Poder Judiciário, você vai compreender aonde a gente teria que acelerar. Ai, que legal. Tem esse estudo, existe esse estudo. Não, De é números. matemática simples. E olha que eu nem sou um bom matemático, tá? Mas Legal, é nunca matemática parei pra simples. pensar nisso. É algo assim, genericamente, se você É. usar todos os prazos de um processo, entrando com embargos de declaração, entrando com recurso, entrando com agravos, você vai ter algo em torno de 180 dias por parte num processo. E os processos chegam a durar 10 anos, 15 anos, Exato. né? E você se valendo de todos os prazos, você está consumindo ali uma parte 180 dias, outra parte 180 dias, algo como um ano. Gastando tudo que é possível você gastar em termos de peças e manuseios das peças jurídicas. Dentro, obviamente, de um processo normal, sem nulidades e coisas do gênero. Aí você permite ao Poder Judiciário que ele acelere isso, para que ele não acelere na hora de julgar. As partes não precisam ter uma celeridade maior ao ponto de comprometer a qualidade da prestação jurisdicional, tampouco a qualidade do trabalho que o escritório precisa desenvolver. O volume de prazos que nós temos hoje num escritório de advocacia trabalhista é algo quase insano. É algo quase insano. Difícil acompanhar e manter um padrão de qualidade. Então é uma busca constante, aumento de equipe, qualificação da equipe, são coisas que você tem que fazer o tempo todo. Sim. Então há o aspecto positivo, mas há também os seus malefícios. Legal. E é bem amplo esse raciocínio que você, né, que a gente teve a oportunidade de falar aqui agora. Por isso, justamente por isso, né? Muitas vezes a tecnologia ela tende essa ideia de agilizar e facilitar a prestação, mas por outro lado também a qualidade ela acaba se perdendo. Se não tomar cuidado, perde. Se perde, né? Canites, e tem um ponto muito importante, Paty, que eu acho que é legal a gente falar aqui também, que é o TST. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente conversa muito. E aí, uma pergunta assim importantíssima. Quando um processo, a gente tem a primeira instância, primeira fase do processo, na fase recursal. Quando acaba ali a discussão no TRT, o processo acabou? Não, de forma alguma, Carlos. Aliás, seria uma coisa... Eu te pergunto até pelo fato do TST, muitas vezes, pelo nível de tecnicidade, até de conhecimento, né, de decisões, da uniformização da jurisprudência ou de julgados. Muitas vezes a gente escuta e aqui não é uma crítica e nem apontando para ninguém específico, mas fala que, pô, a gente só tem até o TRT. Se chegou no TRT, a gente não conseguiu reverter tal situação, em Brasília, no TST, a situação ela vai ficar muito difícil. Ela praticamente acabou a chance de discussão. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência sua do dia a dia no TST. Eu acho que é importante as pessoas que estão aqui ouvirem, entenderem o olhar importante que também tem que ser dado a essa instância extraordinária, né? Eu acho que ele ali ainda há, se eu posso usar um termo popular, né, ou um termo, ainda tem muita bala ainda para gastar, né? Tem muita oportunidade ainda de se discutir não os fatos, mas colocar o processo ainda sobre uma terceira instância para julgamento. Como que funciona o TST? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro, Carlos, o TST é uma paixão, como eu falei. Comecei a minha formação como estagiário ainda e depois como advogado no TST. Tenho um respeito gigantesco por aquela corte, onde eu frequento quase que cotidianamente. Tive a oportunidade de assistir ministros extremamente qualificados, abordando processos extremamente complexos, e isso só me deixa cada vez mais convicto, e ainda é assim até hoje, mas isso só me deixa mais convicto de que, obviamente, o processo não acaba no TRT. Tá?
o que é necessário que se veja e que se entenda é que é um outro, não é uma fase processual nova, é um processo diferente, né? Não estamos falando de uma terceira esfera, não é um terceiro caminhamento recursal onde você vai examinar tudo. Ele demanda um conhecimento técnico específico, ele demanda uma compreensão de para que serve um tribunal superior. E aí vem a essência de tudo. Os tribunais superiores não são meros órgãos para reforma de decisão. Eles têm um propósito constitucional de uniformização da jurisprudência. Veja, você tem um julgamento, um tribunal, exemplificando, o Rio de Janeiro julga de um jeito, o TRT da segunda região São Paulo julga de uma forma diferente. Por que haveria, já que nós estamos numa federação, que se manter decisões tão conflitantes entre órgãos do Poder Judiciário Trabalhista? E aí se cria um Tribunal Superior, quase 80 anos atrás, e cria-se justamente com essa finalidade. Quem enxerga no Tribunal Superior mais um mero recurso não vai chegar a ele. Não vai conseguir ter uma solidez no seu processo ou no seu recurso para que ele seja efetivamente analisado. Essa compreensão, Carlos, ela é essencial para você entender a mudança de mentalidade quando você sai do TRT para o TST. E ela começa no TRT. Você tem, obviamente, filtros enormes de acesso, você tem técnicas extremamente complexas para serem feitas, mas que uma mera leitura da lei não é suficiente para te dar toda essa expertise. Se você pegar a lei como um mero manual para sentar e fazer um recurso de revista, você certamente vai errar. Mesmo se você olhar e falar assim, eu atendi tudo, tá? Mas é que você não pode deixar de mudar a forma de enxergar o processo. Daquele momento em diante, você tem que convencer o Tribunal Superior do Trabalho de que aquela é uma matéria a ser pacificada, que é uma matéria a ser uniformizada. Porque se você não fizer isso, você não convence de que ele, ao analisar o seu processo, ele estará cumprindo a sua função institucional. Então, a primeira questão é, como eu viro a chave? E aí, assim, sem nenhum, obviamente, nenhum demérito, eu conheço advogados que transitam muito bem entre as fases de primeira e segunda instância e vão ao TST com muita solidez. Isso não é o mais comum, Carlos, porque não se prepara o suficiente para isso. E não se tem a rotina efetiva de julgamento no TST. Muitos anos de sessões, assistindo os meus processos, os processos dos outros, fazem com que você, obviamente, angarie uma experiência diferenciada sobre o que passa, o que não passa, o que funciona, o que não funciona, como arguir determinado tema. Não basta, por exemplo, você chegar ali e falar assim, olha, tem uma divergência aqui e ali. Eu tenho que fundamentar por que essa divergência entre um tribunal e o outro justificaria a intervenção do TST. Você tem que usar as súmulas a seu favor, ou dizer que não há adequação à súmula, ou que a utilização de uma súmula se deu de forma inadequada naquele processo, e só com muita técnica se consegue fazer isso. A hora que você entende que essa técnica aprimorada é essencial, você acessa o Tribunal Superior do Trabalho de forma ímpar. E aí as decisões são de conteúdo, não mais restritivas, não só de não atender um determinado requisito. Então, o jogo não para aí. Mas faço um acréscimo. Quando a gente trata em matéria trabalhista, hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que é cada vez mais intervencionista na questão de como ele enxerga constitucionalmente, por exemplo, novas formas de relação de trabalho. Eles estão discutindo o Uber, pejotização, outras formas de contratação quando você tem hipersuficiência. Então, veja, quando o Supremo o Supremo Tribunal Federal se dispõe a discutir matéria trabalhista através de reclamações ou através de até outros mecanismos, ações diretas de inconstitucionalidade, ADPFs e coisas do gênero, você obviamente enxerga que o cenário está aberto.
mas ele está aberto para quem tem um processo criativo, para quem tem boa aplicação da técnica jurídica. E nesse sentido, inevitavelmente, escritórios como o meu, que obviamente não é o único, são extremamente essenciais para trazer os processos de uma realidade comum para um cenário onde você pode efetivamente discutir e uniformizar de uma forma positiva a jurisprudência, ou participar deste processo com solidez. Aí, obviamente, se ganha e se perde, mas ganhar com conteúdo, ganhar com discussão do mérito, discussão daquela questão efetivamente, é o papel que a gente tem que desempenhar. E escritórios sólidos com essa característica, obviamente, são essenciais. Sim. E eles têm o potencial de transformar a jurisprudência. O Supremo não deixa dúvida sobre isso. As matérias trabalhistas não param no TRT. Aliás, não tem sido incomum o Supremo Tribunal, através das reclamações, determinar que o Tribunal Regional do Trabalho de diversas regiões voltem a se debruçar sobre determinados processos, porque aquele entendimento ali colocado vai contra o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E me fala uma coisa, o que eu vejo pelo que eu vejo pela minha experiência, eu percebo que muito se recorre ao TST meramente protelatório, com a finalidade meramente protelatória. Pelo nosso volume, a gente vê massa ali, acaba indo. Qual que, pela sua experiência, qual que é a maior falha? Porque tem uma parte que é meramente protelatório, só tenta subir para postergar para esse processo, né? Mas tem também os que acreditam ali que pode ser que vá subir a matéria e vá ter algum êxito. O que é o maior erro, a maior falha que esses escritórios, esse profissional comete que não tem o êxito no TST, na prática? Patrícia, eu acho que essencialmente é não enxergar o processo no TST. Quando nós somos contratados no escritório desde a origem, nós pensamos o processo desde a contestação no TST. Todo o processo tem potencial para chegar lá, desde, obviamente, que a discussão seja jurídica, que caiba a uniformização, que caiba a aplicação de uma súmula. O que muitas vezes acontece é que você sai de um julgamento no TRT sem efetivo acesso ao TST. Você não tem matéria real para discutir porque você não preparou o processo desde a sua origem para que ele tenha solidez para chegar ao TST. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter a ilusão de que todo o processo vai chegar ao TST com capacidade para isso. Tem, obviamente, matérias que já estão pacificadas, que as discussões, obviamente, nas relações de trabalho, você tem a recalcitrância do empregador, você tem a má relação provocada pelo trabalhador, enfim, você tem um cenário de coisas que trazem discussões de menor monta e que elas são realmente talhadas para serem tratadas só em primeira e segunda instância. Mas o fato é, em tese, todo o processo que você conduz desde a sua origem, com a preparação para que ele chegue com solidez ao TST, você chega, obviamente, muito mais preparado, com mais possibilidade de ter uma discussão de conteúdo meritório. O filtro é estreito, os requisitos formais são enormes, e é compreensível que assim o seja. A quantidade de processos que você tem hoje no TST e que nem seriam realmente adequados para um julgamento em grau de uniformização é enorme. É enorme. Começamos o nosso bate-papo aqui, né, Carlos, falando do volume, da velocidade, da qualidade. Isso tudo também impacta na qualidade. Sim. Então, haveria necessidade de ter uma boa compreensão de se o processo deveria ou não deveria ir ao TST. Mas quem faz esse julgamento? Teria que ser alguém que está qualificado para saber. Eu preparei o processo até o TST? Eu preparei. Mesmo assim, ele está apto a ir ao TST, sim ou não? E dar a orientação ao seu cliente no sentido de, olha, já acho que esgotamos. E postergar isso atualmente já nem compensa tanto assim do ponto de vista financeiro. Né? Há uma insistência, obviamente, de que você mantenha a carteira viva, de que você adie
Mas tem que ser uma estratégia empresarial muito bem embasada, porque, salvo o contrário, você está apenas encarecendo a sua conta sem fazer o caminho inverso. Você tem que ter um fluxo de caixa que Sim. você possa Uhum. entender que adiar aquilo é interessante. Mas do ponto de vista meramente legal, meramente da prática advocatícia, o que você tem que saber é isso. Se eu preparei ou não preparei o processo. Se eu não preparei o processo, devo parar. Ou se o processo não é próprio para um grau de uniformização, devo parar. Então, o ideal seria, de repente, nesses escritórios, ter um especialista com uma experiência, uma bagagem grande em TST. Exatamente para basear ali a equipe, como você disse, desde a fase lá de contestação, de recurso, para já preparar, amadurecer esse processo para, se necessário, chegar lá e subir. Então, seria interessante, porque a gente tem muitos que estão nos assistindo que tá começando agora a carreira, enfim, e às vezes não sabe por onde ir, né? Então, seria um caminho esse? Ah, eu vou me especializar, seria uma nova entrada em escritórios? Escritórios ter esse profissional com especialização, com conhecimento maior em TST, para poder amadurecer esse processo, para poder dar essa bagagem para o procedimento, para um desenho, sei lá, de procedimento de escritório? Patrícia, eu não tenho a menor dúvida de que esse profissional é essencial. Uhum. Não adianta você ganhar um processo ou perder o processo. Vamos fazer uma comparação, eu adoro futebol. É mais ou menos como você achar que você vai conseguir definir o jogo até os 30 minutos do segundo tempo. Tem Uhum. mais jogo. Tem mais jogo. Você tem que ter na sua equipe alguém que possa substituir o jogador que se machucou ou que cansou além da conta. Você tem que estar pronto para o processo como um todo. Uhum. Você não pode estar pronto para a primeira e segunda instância e acabou por ali. Você tem que ter alguém qualificado para conduzir o processo não só até o TST, mas a depender da matéria para o próprio Supremo Tribunal Federal. Uhum. Você tem inúmeras questões constitucionais afetas ao direito do trabalho e que você tem que ter alguém com preparação para lidar com ela. Sim. Então, eu acho que esse profissional é essencial. Aí você me diz, é uma nova inserção? Não, é só uma velha inserção. É que ela nunca foi colocada em prática. Exato. Ou aqueles escritórios que têm essa compreensão, minimamente constroem sólidas parcerias com escritórios que já têm esse viés, que já têm essa formação, para que possa auxiliá-los, para que substituam quando o processo vai ao TST, para que possam ajudá-los na elaboração das peças preparatórias. Os embargos de declaração, por exemplo, após o acórdão regional, ele é É importante, né? essencial. Ele é essencial. Sem ele, você não vai a lugar algum. Aí você fala, mas é apenas uns embargos de declaração. Não, eles são os embargos de declaração. Se você não fizer essa preparação do processo para um bom recurso de revista, você não vai a lugar algum. Uhum. Então, não é uma nova inserção, deveria ser uma velha preocupação. Alguns já entenderam isso e buscam, ou dentro das suas equipes, dentro dos seus times, ou através de boas parcerias com bons escritórios que Uhum. têm esse perfil. Mas isso é essencial, senão, de fato, o processo, Carlos, para por ali. Ou seja, pessoal, duas dicas importantíssimas. O TST é possível ainda continuar brigando, continuar lutando, mas tem que ter técnica e ter uma tecnicidade própria para esse recurso. Não dá para colocar ele na vala comum do dia a dia. Precisa ter pessoas que olhem e cuidem com muito carinho desse recurso. E principalmente essa questão da exigibilidade do cumprimento dos requisitos de uma peça, que é você olhar com essa tecnicidade, já conseguir olhar desde lá do início, desde a formação do processo, da contestação, você já entendendo o que vai ter matéria e ter discussão para levar até o TST. Acho que é muito legal. E contar com uma parceria mesmo, como o doutor falou, Isso uma é importante. parceria super especializada, dependendo do tema, é imprescindível, né? Não E os tem como. resultados vêm, viu, Patrícia? Eu te falo, Vem. quando você tem um olhar diferente para o TST e trabalha, E uma entrada muito boa, né? e você consegue ali trabalhar de uma forma bem, bem ampla. E
e fazer com que o seu recurso realmente seja analisado, possa ser julgado, né? Isso é muito E importante. eu fiquei com uma curiosidade. Levando em consideração a questão da criatividade, porque eu também adoro o ócio produtivo, adoro pensamentos fora da caixa, adoro. É, qual que foi um case de sucesso que vocês tiveram que, olha, se não fosse essa criatividade e essa agir fora ali do trivial, que não daria certo? Alguma coisa que vocês falam, nossa, isso aqui é nosso case de, como é que eu posso dizer? De sucesso mesmo, é Nossa, de carinho, assim, de- falo com muito carinho quando vem esse tema à tona. Tem algum? Patrícia, essa é a pergunta mais difícil de eu te responder. Né? Nós temos uma política no escritório em que a gente protege absurdamente o cliente de todas as formas. É, é, citar casos e temáticas que a gente conseguiu, num processo criativo, reverter processo, alguns desses casos, obviamente, se eu citá-los, eles vão é, desnudar o cliente. E a gente, Uhum. obviamente, preserva isso de forma muito grande. Mas eu acho que o maior sucesso que a gente consegue atingir, ele não vem necessariamente de uma criação absoluta, não é um processo criativo aleatório. Tá? Uhum. O que nós fazemos, procuramos fazer de forma muito. Que isso sim traz um resultado brilhante, é uma imersão no cliente. Muitas vezes o processo não traz aquilo que o cliente realmente está vivenciando. Né? Uhum. Então é importante você compreender o negócio, o business do cliente, você compreender os processos decisórios, você compreender a cadeia de comando, você compreender os objetivos do cliente. E a partir desta compreensão, você desenvolver um processo criativo para trazer para o processo aquilo que de fato é importante. Uhum. Então, o processo criativo não é algo aleatório, não é você, por exemplo, você receber uma inspiração divina e pintar um quadro. Isso não existe, ninguém recebe uma inspiração divina e Aham. passa a pintar. Você tem dom, você tem técnica, você tem estudo. E esse aprofundamento na realidade do cliente é o que traz e propicia que esse método, aspas, criativo, traga um cenário de sucesso e de bons É enxergar resultados. alguma coisa que ninguém enxergou ali até naquele momento. É algo que muitas vezes o próprio cliente tem a informação e ele não Não, consegue enxergar. né? Uhum. É impressionante. Um exemplo muito, muito interessante, que eu posso falar em abstrato, mas não citar especificamente alguém, é uma parte importante do escritório, para mim, pelo menos. O escritório atende um segmento portuário. E aí, poxa, um escritório de Brasília, né, com origem em Brasília, advogados quase todos originários de Brasília, construíram sua carreira toda em Brasília, atendendo portos, né? O que que nos leva até o porto, por exemplo? O que nos leva até o porto é justamente isso, porque em dado momento, como não era algo que nos era costumeiro, para que eu pudesse atender os primeiros clientes portuários, eu busquei uma imersão. Eu busquei compreender como ele fazia o Uhum. trabalho. Eu fui visitar a área portuária, eu fui visitar a operação, eu fui assistir vídeos na internet para saber como funcionava a operação. Então, ou seja, quando você entra nesse processo imersivo, você começa a fazer perguntas que há muito tempo já ninguém mais fazia. Uhum. Né? Porque aquele ambiente é tão próprio de quem já está lá que ele já deixa de se fazer perguntas básicas. E Exato. quando você chega fazendo perguntas ainda elementares, você traz de volta a origem Uhum. das coisas. Mas por que que tal trabalho funciona dessa forma? Não seria mais interessante se ele funcionasse assim? E às vezes eles estão tão na rotina de um funcionamento daquela forma que eles já não pensam Já mais em, não. outra, Sim. em outro formato. E Uhum. aí entra a parte não só contenciosa, mas a parte consultiva. E por que que a gente pode ser um pouco mais criativo? Porque a gente não está necessariamente preso a esses dogmas de determinadas atividades ou determinados segmentos. A gente chega um pouco despido dessas experiências, Uhum. mas ávido pelo conhecimento que só o cliente pode nos dar. E aí vem o processo criativo. O processo criativo nada mais é do que uma leitura nova sobre algo que ninguém mais está conseguindo enxergar
algo diferente. É como se você fosse um estrangeiro descobrindo que a bananeira dá banana, ou qualquer coisa do gênero, que ninguém mais está olhando para aquilo, porque aquilo já é algo costumeiro. Então, esse processo criativo não é uma criação do nada. É um processo, acima de tudo, de observação, de descoberta, de aprofundamento. Então, assim, os maiores casos de sucesso, eu posso te dizer que eles vieram justamente disso, de uma boa interação com o cliente, de um bom aprofundamento no business dele, de boa compreensão de como é a realidade do cliente. Legal. Então, há uma criatividade? Sem dúvida, mas há muita observação. Bacana. Legal. E Canites, eu acho que esse é um ponto importante que você também falou um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho também, que é sobre o porto, né? Sobre essa especificidade que você tem sobre o direito portuário. É o que você disse. Vocês hoje têm um olhar 360, não só, o escritório não atende só o porto especificamente. Mas você propriamente dito, se destaca nesse meio, nessa área, né? Como que é o porto? Não assim de atuação, né? Que explicar o porto, explicar tudo, seriam questões que extrapolariam até o nosso horário, mas como que funciona uma contratação? As demandas, existe um pedido principal daquilo que é mais discutido, do que é mais debatido nas ações portuárias? Quem que é o funcionário do porto? Existem as empresas de logística, as empresas, né, transporte, logística, os navios. Conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho dessa especificidade do porto pra gente. Nossa, Carlos, a sua pergunta vale uns 3 podcasts e de preferência não só comigo. O porto, acima de tudo, se tornou uma cachaça, sabe? Uma boa fonte de inspiração, né? Ele entra nas nossas experiências de escritório de uma forma muito, muito inusitada, a gente sendo, obviamente, convocado para tentar salvar um processo no TST. Nesse processo de estudo, eu me encantei com as formas específicas da relação de trabalho avulso, trabalho com vínculo, mecanismos de gestão de mão de obra diferenciado. Então você tem uma pluralidade de players no porto que é absolutamente encantadora. Todas as formas de relação de trabalho possíveis, o porto tem como te entregar. Tá ali, tá? tem ali. Você consegue enxergar isso claramente ali. Mas o que mais me atrai no porto, acima de tudo, é a relevância. Nada entra e nada sai do nosso país se não passar por um porto. Claro, você tem ali uma malha aérea que leva alguma coisa, mas o volume é inexpressivo, assim, ou pouco expressivo. Cerca de 95% de tudo que é produzido no Brasil escoa por um porto. Então, isso é um atrativo. É um atrativo para quem quer conhecer algo novo, entender, mas acima de tudo, ele é essencial, ele traz alimento, ele traz insumo, ele traz remédio, ele traz carro, ele traz supérfluo, e ele leva as nossas riquezas para o país. Então, assim, o porto, para mim, hoje é algo sempre a ser descoberto, redescoberto, e acima de tudo porque ele sofre constantemente um processo de reformulação da sua legislação, e há uma necessidade de adequação das relações de trabalho, das relações jurídicas estabelecidas, né? Ele evolui muito rápido, porque o mundo nesse aspecto evolui muito rápido. Mas assim, volto a dizer, caberia um novo podcast específico sobre isso, mas o que eu posso te dizer é que é um universo incrível de ser explorado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das relações de trabalho. É um lugar onde eu, se possível, estarei para sempre. Que legal, que legal. E antes, a gente não podia terminar aqui antes também, né, Paty, de perguntar para você, Canites, como é o Canites depois, aos finais de semana, o Canites em casa, tem alguma paixão, algum hobby? É tão difícil quanto a primeira pergunta, né? É quase que se definir de novo, né? Você começa com uma autodefinição e finaliza com outra. Carlos, eu sou muito simples, assim, sabe? Eu sou um cara de simples
gostos muito simples, né? Não tenho grandes. Como eu posso te dizer? Eu não tenho anseio por coisas muito complexas. Adoro um carro antigo, né? Gosto de verdade de música o tempo todo, né? É, tirando o Marcelo, o advogado, fui músico por muito tempo, fui cantor de banda de baile. Então, assim, e daí talvez venha um pouco do processo criativo, né? Então, música é algo que tá o tempo todo dentro do carro, no escritório. Música clássica é importante para eu trabalhar, rock and roll é importante para eu estar numa boa pegada, antes de uma boa sustentação oral. Mas, acima de tudo, eu sou muito, muito, muito pai, muito marido, muito amigo. Valorizo cada uma das pessoas que estão ao meu redor, porque elas são motivo, elas são motivação, elas são fontes inesgotáveis de inspiração, né? Tenho pessoas, por exemplo, lá no meu escritório que trabalham comigo há mais de 15, 20 anos e Caramba. que, obviamente, são tão importantes para a minha vida quanto minha esposa, minhas filhas, como meu pai foi, minhas irmãs são, estão no meu dia a dia constantemente. Então, assim, é um pouco difícil separar essas coisas. Quando você gosta do que você faz para trabalhar, É, você estende a sua semana, você também estende o seu Uhum. fim de semana, porque você conversa com as pessoas que estão ali do teu lado como se fossem pessoas da sua família, porque no sim. fim das contas É são, isso, né? né? Então, o que define o Marcelo fora do escritório? Pouca coisa, muito simplicidade talvez. A forma mais serena da gente se conectar a Deus, às pessoas, à família, é você ser você de coração e alma pura. Legal, muito bom, Bacana. muito bom. Que legal, tá vendo, pessoal? Aí a gente conhecendo um pouquinho mais sobre o Dr. Marcelo Canites, sobre Brasília, sobre o TST. Tá vendo? É importante o TST, nós podemos deixar de lado. Temos que sempre trabalhar visando também essa nossa terceira instância. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter disponibilizado esse horário. Saiu de lá hoje de Brasília, veio para cá, tem um congresso para participar que começa hoje, mas possivelmente só amanhã agora que você vai poder estar presente, mas obrigado pela visita e foi um prazer recebê-lo. Carlos, o prazer é todo meu, estarei sempre à disposição de vocês. De fato, foi um bate-papo muito bom, ao menos para mim, não sei para Foi vocês muito e para bom. quem irá nos Muito assistir. legal, muito bom. Agradeço a você, Patrícia, muito obrigado. Deixo o meu Imagina. fraterno abraço pro Marcel Marquesi, que eu sei que é um grande parceiro de vocês, Sim, né, com quem nutro uma boa amizade, mas acima de tudo uma admiração profunda. Para quem legal. está no Fórum Brasil Export, deixo o meu abraço, daqui a pouco estarei por lá também. Que legal, que legal. Tá aí, pessoal. Tá imperdível esse nosso episódio. Obrigado pela participação de vocês. E também a gente não poderia encerrar antes sem falar com os nossos apoiadores, né? A Loma Consultoria, o MCM Advogados e a Laf Casa. Obrigado por todo mundo que ficou aí junto com a gente. E logo, logo tem um próximo episódio. É isso aí. Obrigada, doutor. Obrigada por quem nos assistiu até agora, para quem nos acompanhou. E, mais uma vez, um episódio cheio de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.